Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Hoje nós vamos entrar no livro de 1 Reis, capítulo 12. E nós encerramos o capítulo 11 com a morte do rei Salomão. E ao meu entendimento, se os irmãos não concordam, pode colocar aí, né? Porque ninguém é obrigado a ter esse entendimento. Ele morreu, ele desviou do caminho do Senhor, velho, por causa que ele se rendeu à fé das mulheres estrangeiras. Muitas vezes eu já ouvi comentários que ele casou com 700 princesas e com 300 concubinas. Concubinas é porque não casou com elas, para ter um ponto estratégico de aliança para não haver guerra. Mas para mim, não haveria necessidade de Salomão fazer isso, porque Deus prometeu que o reino de Salomão seria um reino de paz, porque Deus o tinha designado para a construção do templo. Mas ele fez tudo que o Senhor mandou. O Senhor falou assim: se andares, Salomão, se andares no meu caminho, eu vou estar com você e vou estar fazendo, vou estar te abençoando e tudo. Então Salomão andou no caminho do Senhor, mas ele fez essas alianças estrangeiras que o desvirtuou da fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. E com isso, quem ia pagar o pato, sem comer o pato, era o filho dele. Porque o reino, Deus falou que o reino dele ia ser rasgado. 10 tribos, Deus só não tirou por amor a Davi. Deus ainda deixou 10 tribos. E aqui no livro no capítulo 12, o que acontece aqui? Depois que Salomão morreu, Roboão foi instituído rei em Israel, na nação israelita. Só que o povo foi pedir para ele, né? Pedir para ele, para tirar um pouco do fardo, porque Salomão, ele colocou fardo muito pesado no povo. Tinha gente que foi escravizado e impostos altos. Então ele falou assim: ameniza para nós, é bom para ajudar e tudo. Tudo tem um plano de Deus, né? Aí Roboão foi e conversou com os anciãos, e os anciãos falaram com ele, as pessoas mais velhas. Muitas vezes é bom você tomar conselho com pessoas mais idôneas, né? E eles falaram assim: faz isso mesmo, Salomão, ameniza para o povo, Roboão, faz isso mesmo, ameniza para o povo, cobra menos do povo e tudo. Aí ele foi e ouviu o conselho dos anciãos e foi ouvir o conselho dos jovens, pediu o conselho aos jovens. E aí, gente, os jovens falaram assim: não faz isso não, piora, seja mais firme que seu pai, cobra mais que seu pai. Aí Roboão ouviu o conselho dos jovens e fez isso, cobrou com mais veemência, com mais bravura o reino de Israel. Nesse inteirinho, Roboão, com esse problema, ele causa a separação das tribos. E Jeroboão, que estava sendo perseguido por Salomão, havia fugido para o Egito, porque Deus falou com Salomão que Jeroboão
ia ser rei, que o reino dele ia ser rasgado e que ia ser entregue ao servo dele. E Jeroboão era o servo dele. Então Salomão quis matá-lo e ele fugiu lá para o Egito. Ouvindo Jeroboão que Salomão havia morrido, ele voltou para lá para Israel. Enviaram, né, e mandaram chamar, quando mandaram chamar Jeroboão, toda a congregação de Israel, e vieram, né, vieram e falaram a Roboão. Eles pediram para falar com ele, para amenizar. Roboão ainda dá essa mancada, né? Então, o que aconteceu? Os líderes do norte mandaram buscar Jeroboão, que fosse o seu porta-voz, e em alguns momentos, durante os preparativos do coração de Roboão, foi ele quem levou a Roboão o pedido do povo para que reduzisse os impostos. Jeroboão que foi fazer, né? E um dos mistérios das escrituras é o modo como Deus age através das pessoas, porque o plano de Deus realmente era rasgar o reino, mas ele usou o filho e o servo de Salomão, o antigo servo de Salomão. E ele usou, né, isso, ele usa as pessoas para realizar os propósitos dele. Aqui o interesse egoísta de Roboão for usado pelo Senhor para cumprir a promessa feita através do profeta Aías, que o profeta Aías profetizou lá no capítulo 11, versículo 29 e até o 39, que o reino de Salomão seria rasgado, dividido em dois pedaços. Roboão tentou impor suas táticas opressivas ao norte, mas isso resultou a morte do embaixador, porque Adorão, ele que foi falar com o povo que ia cobrar mais e tudo, e o povo apedrejou Adorão. A partir desse, e ele morreu, né? A partir desse ponto, o reino permaneceu dividido até a queda de Israel em 1722 a.C. Deste acontecimento. Desde o acontecimento em diante, o livro do Reis passa a se referir, agora a partir daqui, passa a se referir ao reino do norte e reino do sul, porque o reino foi rasgado aí. Foi rasgado. O reino do norte, guarda aí, porque isso a gente confunde um pouquinho. O reino do norte é o reino de Israel, as 10 tribos. O reino do sul é Judá, que tem 2 tribos ali, que tem Efraim e Manassés, 2 tribos, tá? Que são os 2 filhos de José. Embora mais tarde os levitas, benjamitas e outros tenham se incorporado a essa tribo. Só que tem gente que Jeroboão, ele teria toda a chance de ser abençoado aí, porque Deus já tinha preparado. Ou seja, eu não vou tirar totalmente Israel da linhagem de Davi por amor ao meu servo Davi. Então ele deixou a tribo de Judá, que tem 2 tribos juntas, que é Efraim e Manassés, né? Então Jeroboão poderia ter andado no caminho do Senhor, só que tem que Jerusalém ficava do lado da tribo de Judá, e o povo tinha que ir lá adorar a Deus. Eu achei interessante, o que eu achei interessante aqui, que só voltando um pouquinho aqui, então 10 tribos seguem Jeroboão, o antigo servo de Salomão, e 2 seguem Roboão, filho de Salomão. E aí Roboão queria levantar uma guerra contra Jeroboão.
Aí Deus falou com ele aqui em 1 Reis capítulo 12, versículo 24. Assim diz o Senhor: vocês não vão subir e nem pelejar contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Voltem cada um para sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E eles, glória a Deus, ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra de Deus. Aí nesse momento, Roboão, filho de Salomão, ouviu, ouviu, né, que ele voltou, eles ouviram a palavra, todos ouviram e voltaram e voltaram segundo o que diz a palavra. Mas Jeroboão, o ex-servo de Salomão, começou a aprontar, porque o povo de Israel, que era reino do norte, tinha que ir a Jerusalém, que era a capital de Jerusalém, adorar a Deus, porque o templo estava lá. E Roboão, para o povo não ir a Jerusalém adorar a Deus, fez 2 bezerros de ouro e mandou o povo adorar, né? Ele mandou o povo adorar. Ele fez, o que ele fez? Ele fez 2 touros, né? Pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, porque Deus abomina a idolatria. Aí ele fez isso, né? Colocou, também fez dos altos e ele levantou sacerdotes que nem eram da tribo de Levi e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com a festa que se fazia em Judá. Sacrificou um altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando bezerros, oferecendo aos 2 bois, aos 2 bezerros de ouro, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no 15º dia do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso, só para impedir o povo de ir lá. Ele agiu precipitadamente. Jeroboão tinha tudo para dar certo, mas ele errou quando ele colocou a idolatria no meio. Precisamos consultar o Senhor Deus com as nossas atitudes, o que nós vamos tomar, as decisões, em nome de Jesus. Amém? Então Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. Nada foge. Não podemos tomar decisões precipitadas. Precisamos consultar o nosso Deus. E Deus abomina a idolatria. Rejeita a idolatria enquanto há tempo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixe o seu like e deixe o seu comentário em nome de Jesus. Em vez dele confiar que o Senhor iria estabelecer o seu reino como havia prometido, que se Deus concedeu o reino a Jeroboão, Deus não mente. Deus não mente. Mas aqui ele resolveu fazer as coisas por si mesmo. E nós precisamos parar de fazer as coisas por nós mesmos, tá? Então aqui Jeroboão ordenou que se fizesse uma festa como a festa que se fazia em Judá, porque haviam 3 festas do dia outono comemoradas no 7º mês: a Tisri, outubro, novembro, e marcavam no fim do ano agrícola, tá? A festa das trombetas e a festa dos tabernáculos também. Aparentemente Jeroboão estava tentando criar uma alternativa para uma ou mais dessas festas, que essa nova do mês. Isso pode indicar que Jeroboão fizesse
tentando imitar a festa dos tabernáculos, visto que ela começava no 15º mês, no dia 7º, no 7º mês, em Levítico 23, 34. Então, Roboão errou e Jeroboão também errou. Que Deus nos ajude a não tomar decisões precipitadas. Vamos consultar o nosso Deus em nome de Jesus.